Bem-vindos ao Empresário Cast. Eu sou o Cândido Mesquita, fundador e CEO do Grupo N-Brand. E ao longo da minha carreira já tive a honra de formar mais de 1000 empresários. Este podcast é para quem deseja transformar a sua visão em realidade, aprendendo com histórias reais de empreendedores, estratégias de sucesso e a paixão por fazer acontecer. Se o seu sonho é empreender e alcançar o sucesso, está no lugar certo. Então, hoje vamos destruir mitos sobre fiscalidade e contabilidade, que muitas das vezes causam problemas a quem abre uma empresa sem realmente saber os detalhes que estão por trás. Então, o nosso objetivo é, em 40 minutos, saber como utilizar corretamente a contabilidade, como pagar menos por erros e, naturalmente, obter mais lucros. Então temos connosco Jorge Castro, fiscalista e contabilista, certificado. E Jorge, antes de mais, muito obrigado por teres vindo, muito obrigado mesmo. Eu sei que esta altura do ano para ti é complexa. Fizeste o favor de estar aqui. Jorge, eu ia só pedir o favor que é, para quem não te conhece, que te apresentasses um pouco a tua parte, se calhar mais profissional, não é? Só apresentaste um pouco. Então pronto, meu nome é Jorge Castro, tenho 52 anos, sou licenciado em Auditoria e Gestão, sou contabilista certificado, consultor fiscal e gestor, de alguma maneira, e já há mais de 25 anos que estou nesta área. Basicamente é essa a minha carteira profissional. Jorge, qual é que é o primeiro documento que um futuro empresário deve pedir a um contabilista antes mesmo de abrir atividade? Ou seja, um empresário pedir a um contabilista, é Sim. isso? Qual é que é o primeiro documento? Porquê? Normalmente, ou seja, o primeiro documento será a constituição da empresa, não é? Digamos assim, antes de pensar e identificação do próprio. Ou seja, no fundo, identificar quem é que ele é e o que é que pretende ser. E a visão que tem do negócio. Basicamente é esse o primeiro documento, é identificar-se ele próprio. Okay. É o documento de identificação, digamos assim, é o primeiro documento. Okay. Para saber com quem é que nós estamos a falar. Ok. Realmente eu falo muito nas formações e em vários eventos onde estou presente, que a contabilidade e a fiscalidade e a gestão são coisas completamente diferentes, que naturalmente dão as mãos, mas são coisas completamente diferentes e eu já vi muitos empresários, há pouco tempo falava com um que há empresários que pagam faturas muito caras por causa de erros na contabilidade. Então eu quero focar aqui um bocado a nossa conversa nisso e vamos aqui falar de várias coisas, mas eu queria te perguntar quais são os 3 custos que apanham os empresários iniciantes, usualmente mais desprevenidos. Não estou a dizer contigo, naturalmente, porque conheço como é que tu trabalhamos há alguns anos juntos, mas em termos gerais no mercado, quais são esses custos que muitas vezes os empresários, quando iniciam, não têm consciência que vão ter que naturalmente os pagar? Pronto, ou seja, os 3 principais custos, na minha opinião, é o custo da imparidade, ou seja, é o custo da não cobrança dos valores. Ninguém está à espera que não vai receber, mas é um custo que tens que ter necessariamente presente. É o custo nós chamamos perdas por imparidade, que é um custo que não está visível inicialmente, mas depois aparece. O custo de financiamento, porque ninguém consegue fazer negócio sem dinheiro. Sim. Então aí tem o custo do financiamento e depois o custo da estrutura, porque montar uma estrutura tem que se munir de determinados recursos, determinadas pessoas, e isso custa dinheiro. Esses são os 3 custos. Se calhar os 2 primeiros não tão presentes, o outro mais presente porque a pessoa faz as contas, mas é isso que acontece, são os 3 custos principais. Os empresários, ou os novos empresários, e muitas vezes pessoal do Brasil, mas não só, de Portugal também, fazem, por vezes, há uma certa confusão sobre o IBRA, sobre segurança social, e do IVA há um fator que muitas vezes faz com que os empresários esqueçam do IVA quando iniciam, não é? Que é, eles tiveram investimentos, claro. Então têm IVA para abater, e durante se calhar um ano ou coisa do género, ou 6 meses, esquecem-se de pagar e depois vem a primeira fatura do IVA. Que conselhos tu dás aos empresários em relação a isso? Depende muito do perfil de cada um, mas há que logo numa fase inicial distinguir o que é contabilidade de tesouraria, que é um aspecto fundamental. E aquilo que às vezes, depois depende de cada um, mas aquilo que se deve recomendar é o IVA deves sempre apontar, se conseguires fazer, pôr à parte. O IVA cobrado aos clientes devia ficar à parte sempre, nunca devia ser usado. E depois, o IVA que recuperas seria um bónus,
Então, e quando tu entregasses, tinhas a sensação que ficavas com o dinheiro extra, mas era apenas uma sensação porque já tinhas feito as contas. E dessa maneira consegue-se gerir essa litigância que às vezes acontece, ter que entregar o IVA e já ter usado o IVA para recursos próprios indevidamente. Okay. E depois não se tem dinheiro para pagar o IVA, e o IVA é muito penalizador. Exatamente. Ou seja, então a dica, vamos dizer assim, para empresários iniciantes é organizar a tesouraria de forma a autonomizar o IVA. Exatamente. Sim, ou seja, tê-lo numa conta à parte. Ter uma conta à parte, de forma a geri-lo ou a tirá-lo da equação numa fase inicial. Claro que isto depois com o tempo e com a experiência o empresário consegue lidar com essa situação. Claro. Mas no início esse é um bom conselho do meu ponto de vista. Okay. Automatizar uma conta bancária própria, e hoje em dia é muito fácil, não tem custos, nem tem nada disso, em que está lá só o IVA. O IVA cobrado. Certo. O cobrado. Ok? Sim. Jorge, outra dúvida que novos empresários muitas vezes têm é a questão, ou seja, quando a gente abre uma sociedade por cotas, obrigatoriamente vai ter que ter um contabilista certificado, portanto isso naturalmente tem um custo fixo inicial, mas existem outros caminhos, nomeadamente ser empresário individual, que então à cabeça não tem essa parte como obrigatória. Qual é que é a diferença entre um cenário e outro, quando é que a pessoa deve por um lado e por outro, de uma forma resumida? Certo, ou seja, o primeiro passo é se munir de profissionais que digam que haja alguma proximidade com o profissional para entender claramente as diferenças, porque as diferenças não são muitas, as diferenças são essencialmente de responsabilidade e de organização. Ou seja, numa sociedade por cotas há uma responsabilidade limitada à tua cota, num empresário não individual a responsabilidade é ilimitada. Ou seja, o teu património é o teu património empresarial. E isto é desde logo uma diferença relevante, sim. Que é a responsabilidade que se assume quando se constitui uma sociedade. E depois o empresário, normalmente, se é um empresário individual, tem uma realidade física, tem uma conta bancária. Se vai ter uma atividade, vai misturar o aspecto pessoal com o aspecto profissional. Logo, ao misturar as duas coisas, não consegue ter a noção do que é que está a ter de gastos, do que é que está a ter de rendimentos, porque está tudo misturado. E basicamente, às vezes a distinção entre criar uma sociedade ou não tem a ver com o perfil da pessoa que nos aparece. Acresce ainda a parte fiscal, que depois de fazer tendo em conta o volume de negócio e aquilo que vai ser a estrutura da empresa, enquanto que o IRS é progressivo, cresce em função do rendimento, o IRC tem taxas fixas. Claro que tem de patamares, mas tem taxas mais fixas, ou seja, em termos fiscais, em princípio é mais otimizável ser IRC do que ser IRS, a não ser para realidades muito pequenas, de empresários muito pequenos, em que aí tem que fazer as contas, mas aí pronto. Mas será, em regra, a responsabilidade, a fiscalidade e a organização. Sim. Serão os 3 patamares, digamos assim. Falando da fiscalidade, portanto, o valor pelo qual compensa, lá está, estar sobre IRC e não sobre IRS, assim um valor aproximado, estamos a falar de faturação. Exatamente, tem a ver com faturação, e diria que abaixo dos 30 mil provavelmente não compensa ter sociedade por cotas. Ano. 30 mil euros. 30 mil euros ano, porquê? Porque obriga-te a uma estrutura, obriga-te ao tal contabilista certificado, sim. E não tens volume de negócios que justifique, sim, ter essa estrutura. Sim. Os tais custos que tu falavas no início, sim, ou seja, estes custos de estrutura acabam por, neste caso, não se justificar. Sim. Portanto, é um valor, lá está, para quem é empresário mesmo, ou para quem pretende ser empresário mesmo, 30 mil ano é um valor muito baixo. Sim, é baixo. Será um valor baixo e cuja taxa de IRS provavelmente será até menor do que a taxa de IRC. Certo. Ou seja, por isso não vale a pena, ou não valerá a pena, a não ser que a pessoa tenha já rendimentos de natureza individual. Porque às vezes acontece. Imagina que tens um empresário que tem um negócio, para além de ser um negócio, tem um trabalho por conta de outrem. Se nesses casos os 30 mil euros vão somar a outros rendimentos. Certo. Ora, somando a outros rendimentos, já estamos a falar não de 30, mas de outros valores. Sim. Por isso é que é necessário tal profissional para ajudar, porque neste caso o volume de negócio já não é 30, é 30 daquele negócio, mas somado aos outros rendimentos já dará uma taxa muito superior. Sim, é realmente, ou seja, lá está, o ser empresário individual é realmente para situações muito específicas e que senão não vai compensar. Sim, exatamente, sem isso dúvida. mesmo. Jorge, outra coisa que é uma dúvida muito presente em novos empresários, e nós aqui no Grupo N Brandt confrontamos muitas vezes com essa questão, que é, ou seja, quando a pessoa é empregado, ela tem um ordenado, depois pode ter outras componentes. Quando a pessoa é sócio-gerente, também tem um ordenado, e a lei até o obriga a muito ter. Bem. Mas na verdade a remuneração de um sócio-gerente
provavelmente não é o ordenado, não é a forma mais eficiente. Queres só explicar um bocadinho acerca disso? A remuneração dos sócios gerentes. Lá está, a remuneração dos sócios. Repara, o sócio gerente, quando tem uma sociedade, como tu disseste e bem, tem que descontar obrigatoriamente, a não ser que prove que já desconta para o outro lado. Certo. Então aí terá necessariamente de ter um encargo com a segurança social, ou seja, o salário que é o indexante de apoios sociais, que é o que se aplica aos gerentes, será uma obrigatoriedade. Agora, o que faz sentido é o que estavas a dizer e bem, que é, quando um empresário tem uma série de custos associados que não só o salário, ou seja, então o que é que deve fazer? Deve estabelecer um tal menu de remuneração devidamente alicerçado naquilo que acontece todos os meses e de alguma forma distribuir esse package salarial para aquilo que é a remuneração do empresário. Estamos a falar, por exemplo, de um package salarial que tenha subsídio de alimentação, que tenha seguro de saúde, tenha reembolso de despesas, tenha mapa de quilómetros percorridos caso afeta a viatura pessoal ao serviço da empresa, ou seja, isso é o que é o tal menu de remuneração do empresário. E não se limitar a ter um único salário sem fazer este exercício de análise do que é que deve ser a remuneração. Sim, ou seja, basicamente... e há pouco referias também quando eu estava a falar de empresário em nome individual ou de sociedade por cotas, que é o IRS tem um escalonamento, lá está, que não olha muito bem para o que está lá dentro, que é progressivo. É progressivo, exatamente, isso mesmo. E dentro da empresa, lá está, o empresário ele tem vários custos por ser empresário, que pode afetar a empresa dentro da sua atividade e que naturalmente afetando esses custos não estão sujeitos, depende, mas alguns não estarão sujeitos a IRS. É uma forma de otimização perfeitamente legal, perfeitamente normal, que é, em vez de estás a receber um salário para depois gastares com determinados gastos que estão relacionados com a atividade, fazes logo diretamente pela sociedade. Isso será o tal menu de remuneração. Sim, e depois a outra parte será naturalmente a distribuição dos dividendos que tem uma taxa. Sim. E finalmente, após ser ressarcido do seu salário desta modo, pode, e bem, que é esse o objetivo de qualquer empresa, ter a distribuição de resultados no final de cada exercício. Exatamente, é isso mesmo. Sim, é isso. Que em termos lá está, de valor de imposto, tem um valor de 28%. 28%, exatamente. É uma taxa liberatória, 28%, exatamente, isso mesmo. Que é bastante competitivo também, em relação ao IRS. Se tiveres a falar, exatamente, se tu estiveres a falar de uma distribuição, enquanto pagas 28% definitivo, e se estiveres a falar de um lucro de 100 mil euros, se o tirares como salário, pagas muito mais da carga fiscal. Sim. Ou seja, é preferível, fazendo claras contas e tendo a avaliação correta, retirar 100 mil euros de lucro pode ficar mais barato do que 100 mil euros em termos salariais. Sim, exatamente. E o efeito é o mesmo. Exatamente, sim, pronto. E isso é uma dúvida, lá está, nós aqui lidamos com essa dúvida, que às vezes o empresário, lá está, como vem de uma situação de ser colaborador, de ser empregado, vem com esse chip. Vem com o chip do ordenado, não é? Não percebe é um chip completamente diferente, exatamente. Aqui o ordenado é apenas um veículo de fazer sair o salário. Exatamente, é isso mesmo. É que lá está, como o acionista também vai receber dividendos, mas receber um ordenado, portanto é exatamente a mesma coisa. Aliás, se olharmos aos países internacionais, há muita gente que vive só à custa de lucros. Sim. Ou seja, cuja remuneração da pessoa não é salário, mas sim distribuição de resultados. Sim. Tal como as rendas, por exemplo, é isso que é mais fácil as pessoas entenderem. Tal como as rendas. Ou seja, imagina, tu tens um conjunto de imóveis que tens umas rendas. O que tu estás a fazer é receber distribuição do valor de rendimento dessas rendas. Certo. No fundo é o teu salário. É isso. Jorge, vamos aqui falar de uma outra parte, ou seja, muitas vezes os empresários também veem a parte da contabilidade como uma obrigação sem qualquer valor para eles. Não é? Eu acho que não há nada mais falso do que este pensamento. Até porque tem que ter obrigatoriamente. Sim. Mas então, ou seja, vamos querer aqui ajudar então os nossos ouvintes a entender o que é exatamente este papel, ou seja, o que é a contabilidade, o que é depois a informação de gestão, ajudar aqui as pessoas a descodificar e a separar um pouco isto. O contabilista em primeiro lugar é um parceiro, é alguém que ajuda, ou que a missão principal é ajudar a obter as informações financeiras corretas, a cumprir as obrigações fiscais e a fazer alguma assessoria de gestão, no fundo orientadores. E tem que ter 3 características: cooperação, porque tem que cooperar, proximidade, conhecer bem com quem está a falar, e comunicação. A comunicação é um aspecto determinante, porque não há nada pior do que uma regra mal implementada, porque ela depois se vai repetir, e a contabilidade é isto, é uma sucessão de repetições, é uma sucessão de fotografias que resultam de atos que tu cometeste.
Atos, neste caso, ações que levaram a sociedade a tomar atitudes e opções. Elas depois estão feitas numa demonstração financeira. Aquilo que o contabilista deve fazer é chamar a atenção, para além de as produzir bem, chamar a atenção para os efeitos que resultam das próprias demonstrações. E isto só se resulta com uma comunicação eficaz. Porque só mandar por si só o balanço e a demonstração de resultados, que é as peças tradicionais e os fluxos de caixa, não explicam muito. São números, são relatos fotográficos. Mas depois o que se tem que fazer é tentar perceber como é que se chegou ali. Basicamente aquilo que um empresário, como tu fazes, eu sei, regularmente, fazer uma análise crítica e analítica daquilo que é as informações financeiras que o contabilista produz. Ou seja, aproveitar a informação que ele dá no sentido de o assessorar e não no sentido só de cumprir. Porque, nós lidamos com 3 realidades, os contabilistas certificados: o cliente, as finanças, fiscalidade e a segurança social e a ordem que nos tutela. Ou seja, nós temos 3 entidades que de alguma forma nós temos que fazer cumprir e produzir informação. E dessa maneira, se a informação estiver produzida e estiver explicada, o empresário pode obter dessa informação mais valias para o futuro. Certo, pois lá está, mas muitas das vezes, e aqui eu também na minha experiência já lidei com muitos contabilistas. O que tu estás a dizer tem uma carga alta de profissionalismo e ainda maior de bom senso. Eu acho que é exatamente o que acabaste de dizer. Profissionalismo e bom senso. Mas nem todos os contabilistas, eu sei que naturalmente não vais querer qualificar, eu entendo. Mas eu acho que quem é um bom profissional e aliás, ser um bom empresário é, no fundo, também saber escolher um bom contabilista. É uma excelente frase. Sim, ser um bom empresário é, no fundo, também saber escolher um bom contabilista. Excelente frase. Lá está, mas é que o empresário, e aqui lá está, entre a tua perspectiva e a minha perspectiva, não é? A perspectiva do empresário é que a contabilidade é um custo desnecessário. Entendo. Não é? Eu estou a generalizar, mas é essa a perspectiva. Eu concordo, porque repara, a informação é densa, é extensa e ela não é fácil de ser percepcionada. Então há que haver aqui uma proximidade e uma cooperação entre as partes para que a informação que é transmitida diga alguma coisa ao empresário. Sim. Ou seja, porque é que está assim? Porque é que está a acontecer assim? E é isso que tem que fazer. Sim. E a contabilidade já é percepcionada de outra forma. Pois, quando isso realmente acontece. Já é percepcionada de outra forma. Sim. Se não é um custo, como tu dizes, é um custo desnecessário. Olha, aquela pessoa que está ali para me cumprir as obrigações fiscais. Exatamente. E cumprir as obrigações contabilísticas. Não é alguém que tenha uma relação que se possa discutir temas que são complexos. Sim. Porque é uma realidade complexa, nem toda a gente domina, mas que se for explicada, as pessoas começam a saber lidar com aquilo, como é óbvio. Sim. Lá está, mas há uma diferença entre aquilo que é a responsabilidade do contabilista, certo, e aquilo que é a responsabilidade do empresário. Exatamente. Do gestor. Isso é verdade. Há uma linha completamente diferente. Então, ou seja, na contabilidade, e aqui eu gostava de deixar isto claro, que é a contabilidade, como contabilidade, vai ter como obrigação, e corrija-me se eu estiver errado, mas a contabilidade em si, processar fielmente a informação de acordo com o plano oficial de contas, não é? Ou seja, que ela é uma imagem verdadeira e apropriada e fiel. Exatamente. Este é o objetivo. É o princípio, exatamente. Então, para isto, o empresário vai ter que fornecer os elementos atempadamente para que, naturalmente, os profissionais da contabilidade os possam processar de forma correta. E este atempado, lá está, e aqui eu falo com toda a minha experiência, por vezes, como o empresário não vê o valor da contabilidade, por vezes ele estica, claro. Ou seja, e aquilo vai em cima da hora. Quando vai em cima da hora, é como qualquer atividade, ou seja, eu posso ser um excelente cozinheiro, mas se eu demoro 20 minutos a fazer um prato e se eu vou ter apenas 5 para o fazer, não se pode esperar que o prato com 20 minutos saia, com 5 minutos, portanto, saia igual ao de 20. Exatamente. Na contabilidade, eu imagino que também seja a mesma coisa, ou seja, se o empresário vai entregar a informação toda em cima da hora, naturalmente, e se há uma forma correta de ser processado, é natural que haja atropelos na informação. Isso vai dar origem a uma deturpação da informação. Repara, é fundamental a organização que tu estás a dizer, ou seja, um contabilista devia de alguma forma criar com o seu cliente uma rotina de entrega, exatamente para minimizar erros, porque os erros acontecem em todas as atividades. Claro que sim. Agora, se tu tiveres a informação atempada, e atempada é mensalmente, ou organizada,
e sempre disponível, seja fisicamente, seja digitalmente, permite que o empresário não atropele o contabilista. Sim. Porque depois, ao fazer em cima da hora, é exatamente como tu acabaste de dizer, vai cometer erros, porque tem o prazo em cima, porque tem que cumprir a obrigação, ou seja, e depois acelera o envio da informação e está cumprida a obrigação e pronto, mas não é correto, vai atropelar, exatamente como acabaste de dizer, vai necessariamente produzir uma informação errada contabilística. Sim, a probabilidade de erro aumenta exponencialmente. Sim, exponencialmente. Por isso é que nós temos, e tentamos fazer é disciplinar o cliente e esta relação próxima e cooperante que é todos os meses produzir informação. Claro que tu não vais estar a analisar a informação todos os meses, mas se ela for produzida todos os meses, quando a vais analisar, ela tem a probabilidade de estar correta. Certo. Que é basicamente isso que acontece. Eu vou comentar, porque acho que é importante os novos empresários terem esta consciência, que é, há empresários que abriram falência por pseudo-surpresas de custos que vieram do lado da contabilidade, portanto, que são pseudo-surpresas de custos que vieram do lado da contabilidade. Lá está, porque não foi dada a importância, o empresário não deu a importância, o contabilista a gente não sabe, mas seguramente que o empresário não deu, porque é aquilo que estava a dizer ainda há pouco, ou seja, a responsabilidade em primeira instância tem que ser naturalmente do empresário de se preocupar, porque tal como se a pessoa tem um determinado colaborador numa determinada área que não está a prestar um serviço correto, tem que o trocar, a relação com o contabilista tem que ser exatamente a mesma, ou seja, se o contabilista não está a cumprir, pronto, tem que ser trocado, não é? Mas a responsabilidade é do empresário. Exatamente, a primeira responsabilidade do empresário, concordo claramente contigo. Exatamente. Sim, isso mesmo. Tem que ser do empresário. Não tratou bem a organização da documentação, teve surpresas agradáveis no final. Isso pode acontecer. Sim, lá está. E depois aquilo também que falavas há pouco, a comunicação, a interpretação. Porque imagina, hoje em dia os factos acontecem a uma velocidade enorme e decisões que tu tomas têm impacto financeiro logo de imediato. Se as coisas não são tratadas e processadas e alinhavadas, necessariamente quando acontecem, já há pouco há a fazer, a não ser pagar o preço por não ter organizado. Exatamente. Jorge, deixa-me só fazer uma pergunta que é um pouco burocrática, mas se um contabilista falha, quem é que paga a multa? Para, nós temos, por isso é que eu dizia, ainda há bocado dizia, nós temos três ordens, três entidades com quem lidamos. Temos o cliente, temos as finanças ou a fiscalidade, porque somos uma profissão de interesse público, temos a obrigação de entregar os impostos em nome dos clientes a quem nós assumimos a responsabilidade, e temos a ordem. E a ordem, como qualquer atividade, obriga-nos a ter um seguro de responsabilidade civil. Esse seguro de responsabilidade civil é exatamente para isso. Ou seja, havendo um erro que é da responsabilidade do contabilista certificado, ele terá que acionar ou terá que fazer aquilo que é necessário para suprir. É quase como qualquer atividade. Sim. Tem um seguro de responsabilidade civil obrigatório que faz face a esse tipo de erros que acontecem. Por isso é que é importante, e eu faço isso regularmente, é teres um contrato de prestação de serviços em que definas o âmbito, o valor, aquilo que é para fazer, os timings de entrega de documentos, para de alguma forma acautelar essas circunstâncias se acontecer algum problema no futuro. Ok, excelente. Confesso que eu próprio não sabia a resposta a essa parte. Jorge, as pessoas funcionam muitas vezes, ou seja, aquilo que motiva as pessoas é os porquês. Certo. Então, ou seja, a contabilidade, e aqui eu queria passar esta visão, ou seja, está, quando o porquê do empresário ver a contabilidade como apenas para cumprir obrigações fiscais, lá está, dá origem à tal falta de valor. Quando o empresário vê a contabilidade, no caso como eu vejo a contabilidade, que é como uma ferramenta de gestão em que, para mim pessoalmente, é impossível gerir um negócio sem essa ferramenta, ou seja, é como a gente pilotar um avião sem ter mostradores, portanto, isso, ou seja, sem saber às cegas. Alguns empresários pensam que os mostradores é a conta bancária, que há pouco que de certa forma ou de forma alguma pode ser, pronto, mas essa a grande vantagem realmente é nós termos essa fiabilidade da informação de gestão que para ela existir, ela depende da contabilidade, ou seja, é a contabilidade que vai originar essa informação de gestão. E repara, é que tu estavas a dizer e bem, e tu fazes bem, que eu conheço, que é um empresário deve obrigar
entre aspas, como é óbvio, a ter informação fiável e credível. E a estabelecer com o contabilista essa interação. Porque isso é o que te vai dar a fotografia correta. E a fotografia, quanto mais real e quanto mais aproximada e quanto mais próxima for da realidade, melhor. É isso que resolve muitos problemas de empresários atualmente. Sim. Ou seja, ninguém devia dispensar saber interpretar minimamente um balanço e uma demonstração de resultados e um fluxo de caixa como nós fazemos claramente. Sim, nós aqui, e vou partilhar isto, nós temos uma reunião regular em que essa periodicidade dessa reunião depende dos momentos do ano e do momento que a gente está a fazer, ou seja, ela não é mensal. Há momentos que ela é mensal, outros momentos que ela é bimensal ou trimestral, não mais do que isso, mas então onde nos sentamos eu, aqui a nossa diretora financeira, sentas tu no papel de contabilista e de fiscalista, e depois ainda temos a parte jurídica, onde então a 4 nós analisamos tudo, debatemos tudo, confrontamos, e no fim conseguimos naturalmente então ter a tal fotografia mais detalhada. E aqui eu quero só fazer um ponto, quando falas em fotografia, que para ti é muito óbvio, que estás a dizer, para mim também é muito óbvio, eu vou usar outra expressão para quem está do outro lado: radiografia. Ou seja, ok, como assim? Radiografia. É um detalhe, sim, entendo. É uma radiografia das contas, é verdade, é isso mesmo. Ou seja, lá está, se uma pessoa, quer dizer, nós temos que fazer exames de saúde, ou as pessoas devem fazer exames de saúde regularmente, e quando alguma coisa está mais complicada, a radiografia é um recurso, não é? De se interpretar melhor. E aqui a fotografia, lá está, é exatamente isso, ou seja, como é que a gente está a gerir uma empresa sem fazer o diagnóstico correto daquilo que está a acontecer. E depois aspectos como estavas a referir, que é a tesouraria e a fiscalidade e a interpretação dos números têm componentes muito diferentes. Exatamente. Em que se nós não conseguirmos, como gestores, como empresários, ter essa noção correta do que está a acontecer, a gente pode ser apanhado, positivamente ou negativamente, mas o problema é o negativo mesmo. Há negócios que geram cash flow muito facilmente, e há outros negócios que são mais difíceis, ou seja, é nessa interpretação que nós devemos ter sempre e fazer esse exercício. E a radiografia, de facto, é uma expressão muito feliz, porque, de facto, não há nada mais importante que a contabilidade de que medir para gerir. Sim. Medir para gerir. Tu consegues, de alguma forma, saber o que está a acontecer e vais implementar as medidas para que as coisas se resolvam. Sim, e às vezes as medidas podem ser medidas de reestruturação, redimensionamento da atividade, o que for. Medidas necessárias para fazer acontecer. Sim, mas nós estamos atempadas. Até porque a fiscalidade é muito rápida, as coisas mudam muito depressa e é muito importante estar sempre. Jorge, eu vou pegar nisso, tu já referiste mais que uma vez, mas então os documentos que um empresário deve pedir que a sua contabilidade produza, quais são os essenciais transversais aos negócios, qual é a função deles e qual a periodicidade que tu achas que um empresário deve ter esses documentos atualizados? Exatamente. Então, os documentos básicos, temos a demonstração de resultados, que não é mais do que demonstrar a exploração que a sociedade está a ter, ou seja, rendimentos versus gastos, no fundo, os lucros que se está a gerar e da forma como ele é gerado. Isso é a demonstração de resultados. Depois temos o balanço, e a demonstração de resultados dá-te o desempenho que a empresa está a ter no momento, positivo, negativo, o que for, se é operacionalmente positiva, se é operacionalmente positivo, mas depois é absorvido o lucro através dos financiamentos que se tem, ou seja, permite-te avaliar desempenho. Balanço, estamos a falar de posição patrimonial, ou seja, que ativos é que temos, no fundo, o valor da empresa. O que é que ativos temos, que passivos temos, e o capital próprio, que é a diferença entre o ativo e o passivo, que isto é uma regra básica da contabilidade. Ou seja, nós temos uma peça que nos dá o património da sociedade, aquilo que é a sociedade em si. Depois temos os fluxos de caixa, que no fundo é a tesouraria, que é como é que está a flutuar a tua tesouraria de curto prazo e médio e longo prazo, porque às vezes tu podes ter um grande resultado, mas a tua cadência
de gerar cash flow é menor, então tu até tens dificuldades de tesouraria, mas tens um resultado brutal. Mas tem a ver com o ciclo de exploração da própria entidade. Ou seja, perceber o que é necessário e o que é que está a acontecer em termos de tesouraria, será demonstração de fluxos de caixa. E depois, por fim, temos o cálculo de imposto que eu acho que deve ser feito com alguma periodicidade, mensalmente ou trimestralmente, e isso resulta de quê? Resulta do quanto é que tu vais pagar de IRC em função daquilo que a empresa está a gerar. Basicamente, para teres logo uma ideia e ajustares, e há mecanismos, há benefícios, ao que for, ajustar em função daquilo que é a empresa naquele momento. Sim. Isso são balanço, mas são resultados, mas são fluxos de caixa e, periodicamente, cálculo de imposto. Ok. Periodicidade mensal, nos casos em que a empresa tem algum volume e tem alguma necessidade de tomar decisões. Trimestral, para outros casos, porque se calhar mensal, não serão menores, não terão tantas diferenças, não terão tantas situações. Ok. Jorge, qual é o erro mais comum, o erro mais comum fiscal que tu vês a acontecer recorrentemente? Existem 2 ou 3 que acontecem com alguma regularidade. Nós temos critérios, são mais técnicos, mas pronto, o erro fiscal que acontece é não termos os documentos, ou seja, com a emissão correta do documento. Ou seja, não tem contribuinte, ou não está bem, não cumpre os critérios fiscais. Esse é um erro básico que acontece, que as pessoas não têm cuidado com a documentação de suporte. Fazem o pagamento e não têm o suporte ajustado do ponto de vista fiscal. Isso é um erro muito comum. Pois outro erro que acontece é comprar ativos e classificar como gastos. Ou seja, são ativos que não se esgotam no próprio exercício, mas que de alguma maneira as pessoas levam a gasto, porque de alguma maneira não contabilizam conforme deve ser, e aquilo não se esgota naquele exercício. Basicamente também outro erro que pode acontecer, ou que acontece com alguma regularidade. E depois, às vezes, alguns pagamentos chamados confidenciais, que deve ser evitado, porque qualquer conta bancária, o fluxo de saída e de entrada deve ter o respectivo suporte documental. Okay. Ou seja, em relação à primeira, na primeira tu tens documento, mas certo, não está corretamente emitido. Correto. Na terceira tu nem sequer tens documento. Certo. Jorge, vamos só aqui falar um bocadinho, e é relevante esse ponto que tu disseste, porque realmente essa questão da amortização ou do gasto, realmente os empresários, e eu vejo isso também, não têm noção disso que nós estamos a falar, e muitas vezes o contabilista toma uma decisão pelo empresário, que claro, na verdade não é a decisão do contabilista, é uma decisão de gestão, mas que o empresário não tem consciência. Se calhar vamos trazer aqui alguns exemplos. Eu vou se calhar vou trazer o exemplo de uma viatura, mas se calhar podias trazer outro exemplo além desse, mas de uma forma simples vamos dizer que a viatura, quando ela é adquirida, ou seja, naquele momento nós vamos ter uma saída da tesouraria, portanto no valor total da viatura, mas o custo não deve ser considerado naquele mês, porque lá está, nós vamos espalhar o custo de acordo com a utilidade, a vida útil do bem. Não, ou seja, se é previsto, ou seja, se aquela viatura é utilizada intensivamente, então se calhar vai ter uma vida útil de 2 anos, ou se tem uma situação mais tranquila que vai ter 4 anos, ou 5 anos, ou 6 anos, portanto isto tem um impacto muito grande para o resultado da empresa, e às vezes a empresa depois precisa de financiar, e isto vai ter impactos diretos nessa situação. Já podias explicar isso um bocadinho melhor? Realmente acho que muitos empresários não têm noção. Ou seja, essa é tal proximidade e cooperação com o contabilista, porque repara, quem define, como tu disseste bem, a vida útil de um bem é o próprio empresário. Porque o empresário é que sabe se o vai usar mais vezes, se não vai usar tantas vezes, quando é que o começa a usar. Sim. Ou seja, isso tudo é importante. E porque há muita gente que diz, eu gastei 40 mil euros ou 30 mil euros num carro e tenho resultado positivo. Ainda bem que assim é. Porque de alguma maneira os 40 mil euros vão ser espalhados, porque não se esgotam num só exercício, vão ser espalhados pela vida útil do bem. E esse escrutínio deve ser sempre feito entre o empresário e o contabilista, que é, olha, qual é a vida útil que estima para este bem? E em função disso amortiza. E amortizando dá uma imagem mais ajustada daquilo que é.
do que estar a levar logo, imagina, fazer por 1 ano ou 2 anos ou 5 anos, o que for, sem ter uma comunicação fluida com o empresário. Ou seja, decide, como tu disseste bem, um critério contabilístico que não deve ser eminentemente só contabilístico, deve ser contabilístico alicerçado numa decisão de gestão. Exatamente, sim. Independente da parte fiscal, porque repara, depois o que é que o contabilista faz? E muita gente faz porque é aquilo que há uma regra fiscal instituída que há um decreto-lei feito por um legislador que te define uma vida útil para cada bem. Mas isso é uma vida útil fiscal. Ou seja, na ausência de critério, o que é que o contabilista faz? Usa o critério fiscal. Mas isso é um critério, não é o critério. Certo. É um critério. Sim. Porque podias eventualmente usar o critério da gestão. Quer dizer assim, não, isto o legislador diz que são 4 anos, mas eu vou usar isto por 8. Então eu quero depreciar isto em 8 anos. Independentemente do que é um critério feito há não sei quantos anos atrás, de acordo com uma realidade que não é que existe hoje. Sim, sim. Basicamente é isso. Sim. Eu vou dar aqui só um número, lá está, para quem não domina estas áreas. Vamos dizer então, por exemplo, que o carro custou 40 mil euros. Vamos excluir aqui estas situações de outros impostos, porque depois aqui há outras situações, mas vamos simplificar. Então, ou seja, por exemplo, se nós amortizarmos os 40 mil euros em um ano, significa que na demonstração de resultados nós vamos ter 40 mil no custo. Então, ou seja, a empresa teve diretamente 40 mil no custo. Se, por exemplo, o carro vai ter uma vida útil de 4 anos, em números redondos, significa que nós vamos ter 10 mil em cada um dos anos. Então, ou seja, mesmo. Neste ano do exercício, nós vamos ter apenas 10 mil no custo. Portanto, isto estou aqui a dizer, lá está, para quem não fala tanto esta nossa linguagem, para entender isso dessa forma. E é assim que acontece. Ou seja, claro que normalmente não é num ano só que se faz. Sim. A não ser que seja um erro grosseiro, como nós estávamos a falar. Sim. Mas podes fazê-lo em 2, 3, 4 anos. Ou seja, e até podes fazer em 8. E isso às vezes, como dizias há bocado e com alguma razão, que é, imagina que a empresa vai usar o carro até mais tempo, está a ter um resultado negativo ou um resultado menor. Sim. Por ter uma depreciação quando não é verdade. E isso pode impedir de aceder a dinheiro. Sim. Porque os bancos vão fazer refletir a sua decisão em função das peças contabilísticas que lhe fazem chegar, e as peças contabilísticas demonstram uma realidade que não é correta. Não é correta, exatamente. Jorge, deixa só aqui, estamos a aproximar do fim, mas um tema que eu particularmente gosto de falar e queria ouvir também a tua explicação, é a questão do financiamento. Ou seja, nós em Portugal temos muitos empresários avessos ao financiamento, mas podemos falar que há financiamento bom e financiamento mau. Claro. Não é? Então, se pudesses explicar um bocadinho o que é que pode ser um financiamento bom para uma determinada empresa, um financiamento mau para uma determinada empresa, mas a tua perspectiva sobre isso. Em termos gerais, repara, o financiamento é o Estado, ou no Estado não, os bancos existem para financiar, é o negócio dos bancos, não é? E aquilo que nós devemos pensar é, há necessidade, nós precisamos do financiamento para fazer crescer a atividade? Se a resposta for sim, eu não vejo qualquer impedimento de pedir financiamento. Porque o financiamento vai permitir, é como se tivéssemos um sócio que nos ajuda a alavancar o crescimento da atividade. Depois temos é que ver o preço desse financiamento. E se o preço for dentro dos valores de mercado, aquilo que nos vai alavancar de crescimento justifica muito aquilo que é o financiamento. E é um financiamento ao crescimento, não é um financiamento à exploração. Se for um financiamento à exploração, temos que ver se é para situações conjunturais ou estruturais. Se for estruturais, não se deve pedir. Porque o problema existe estruturalmente. Não é o financiamento vai resolver um problema conjuntural, não vai resolver um problema estrutural. Se for conjuntural, pode fazer sentido fazer um financiamento à exploração, porque vai resolver ali uma circunstância de 1, 2 anos com alguma dificuldade, mas no business plan, no que houver, prevê-se que depois, mais tarde, há a capacidade de amortizar esse financiamento. Por isso, a resposta é financiamento ao investimento e à exploração, desde que conjuntural, sim. Financiamento à exploração estrutural, não. Não, ou seja, eu vou só aqui ajudar mais uma vez os nossos empresários, quem não fala esta linguagem, que é, ou seja, se o financiamento realmente for para o negócio, em que o negócio vai gerar mais rendimento, então naturalmente sim, e tudo o que for necessário, não é? Porque ele vai ser, ou seja, a pessoa vai gastar, sei lá, vamos dizer que a pessoa vai gastar 5%, vai pagar 5% ao banco, mesmo, mas vai retirar um retorno de 40% ou de 60%. Exatamente, portanto, mais que compensa. Mais que compensa, exatamente. Agora, se o negócio tem
um problema e nós estamos a resolver o problema que é estrutural, colocar lá dinheiro que naquele momento vamos pagar as contas, mas não estamos efetivamente a resolver o problema do negócio, aí estamos simplesmente a aumentá-lo e a empurrá-lo para a frente. E a criar um problema. E a criar um maior porque ainda. Depois não vai gerar cash flow suficiente para amortizar. Exatamente. Jorge, última pergunta, que é: que dicas tu gostarias de dar, ou seja, que é que tu achas que novos empresários precisam de ouvir que seja importante para eles no futuro? Ok, aproveitando um bocadinho a nossa conversa, acho que, primeiro, saber escolher os parceiros com quem se relacionam. Isto hoje em dia é fundamental. Depois, ter uma boa comunicação com a contabilidade e fiscalidade. Achar que a informação de gestão é importante e não só um mero cumprimento da obrigação. Exatamente. E de alguma forma também dotar-se de informação de mercado, digamos assim, que os permita e de alguma forma suscitar isso junto dos parceiros com quem se relacionam, para que de alguma maneira a tecnologia, a digitalização, a informação esteja sempre presente no seu cotidiano, digamos assim. Jorge Castro, muito obrigado por teres vindo ao Empresário Castro, foi um gosto. Pedir então para, se gostou do nosso episódio, nos avaliar com 5 estrelas na plataforma da Apple ou no Spotify. Já sabe que o Empresário Cast sai terça-feira sim, terça-feira não, portanto não perca o próximo episódio, e caso tenha amigos ou familiares que também se interessem pelo mundo de empreendedorismo e possam vir a ser futuros empreendedores ou até que já o são, por favor, partilhem estes resultados com eles e não deixe de seguir o Empresário Cast e a mim pessoalmente no Instagram Cândido_Mesquita ou no LinkedIn Cândido Mesquita. Um grande abraço, bem-ajam e até ao próximo episódio.